Bom, então a gente vai falar da primeira geração, que é a geração a que a gente vai chamar de nacionalista ou indianista, que é a geração que vai ter como ponto central um lirismo amoroso ameno. A gente vai entender o porquê isso, que quando a gente for chegar lá no Castro Alves eu vou ter um lirismo amoroso um pouco mais carnal, um pouco mais próximo. O lirismo amoroso aqui da primeira geração é um pouco mais distante, a amada geralmente tá distante do eu lírico, seja porque ela foi embora, seja porque ela morreu, vão ter várias situações, então é um lirismo meio platônico, esse amor mais distante, lembrando um pouco as cantigas de amor lá do trovadorismo. Mas o ponto principal, sem sombra de dúvida, e que dá nome então a essa geração é o nacionalismo indianismo, é a valorização da nação, do Brasil e de tudo aquilo que faz ela ser única. Então eu vou ter natureza, cultura, eu vou ter a história, então eu vou voltar para o nosso passado colonial lá no início, onde eu tenho as tribos ainda sem tanto contato com os brancos, né, com os portugueses, então uma coisa mais pura. E aí eu vou ter o Gonçalves Magalhães, que abre a poesia romântica no Brasil, mas eu vou ter como grande voz da poesia romântica de primeira geração o Gonçalves Dias, que vai ter aí o Canção do Exílio, que sem sombra de dúvida é o poema mais famoso dele, que tem inúmeras versões, paródias, a gente já viu o Oswald de Andrade, o Murilo Mendes fazendo versões da Canção do Exílio. E, além do mais, a gente tem que lembrar que a Canção do Exílio, uma parte dela está no nosso hino nacional, né? Lá no parnasianismo, quando se produz o hino nacional, é tirado alguns trechos para compô-lo, né, para fazer parte disso de tão emblemático que é a Canção do Exílio para o nacionalismo. Então, lembrando, né, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Lembrando que o Salvador Dias estava no exílio quando ele escreveu, e é por isso que ele vai pôr essa oposição entre lá e cá. Né? Cá seria Portugal, onde ele se encontra, e lá seria o Brasil, a pátria amada, de quem ele sente tanta falta, principalmente da natureza exuberante, tropical e tudo mais. E o Gonçalves Dias ele vai acabar trabalhando com todas as áreas do nacionalismo e também vai fazer poesia valorizando os índios e a sua tradição e a sua força. E um dos poemas mais famosos dele é Ijuca Pirama, que a gente falou dele quando a gente vê ele quando a gente estuda figuras de som, porque é um poema todo trabalhado, como se fosse tambores de guerra, né, soldados marchando. E a gente viu também quando a gente falou do romantismo lá no primeiro ano. É um poema que vai contar a história de um índio que perde uma batalha para uma tribo canibal, né, antropofágica. E aí ele é escolhido para se tornar alimento da tribo que acabou ganhando a batalha. E ele pede para não ser morto porque ele precisa voltar para cuidar do pai doente, do pajé. E ele acaba sendo libertado porque ninguém quer comer um medroso, né, como ele é considerado. Ele volta para a tribo e o pai dele não o recebe, diz que ele é uma desonra. Então ele volta para a tribo que havia o libertado, faz mais uma guerra, mais uma batalha e morre, né? Mas morre honrado. Então essa valorização da honra, eu falei para vocês que os Cavaleiros Templários tinham muito disso, né? Essa coisa de deixar a casa, de lutar por uma missão maior ali, né, em nome de Deus, para livrar a Europa, né, do que eles consideravam pagãos, dos bárbaros e tudo mais. Então, eu vou ler um trechinho do Ijuca Pirama para vocês lembrarem tanto da sonoridade
quanto da própria história. Meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, na selva cresci, guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo punjante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Um dos trechos mais famosos do Ijuca Pirama, do Gonçalves Dias, para vocês lembrarem da primeira geração. Segunda geração é a geração ali do sofrimento, né, do mal-estar com o mundo, do tédio, né, daquela coisa de realmente não conseguir se encaixar e participar desse mundo que está sofrendo tantas mudanças. Então, eu vou ter o que a gente vai chamar de ultrarromantismo ou mal do século ou byronismo. No Brasil, a segunda geração vai receber essas três possibilidades de nome, tá? E quem eu vou ter aí? Eu vou ter uma galera produzindo, eu vou ter um nome mais marcante, que é o do Álvares de Azevedo, que vai ter uma produção bem interessante, vai produzir conto, teatro e poesia, vai morrer super jovem, quer dizer, todos ali vão morrer jovens. O Casimiro de Abreu, o Junqueira Freire, o Fagundes Varela. Então, o que eu vou ter de características dessa segunda geração? O tédio, né? Exatamente por eu não conseguir me visualizar nesse mundo, eu não consigo ser proativa, eu não consigo participar, eu não consigo achar atividades para que eu consiga participar, fazer coisas, então eu acabo num tédio profundo. Porque eu não me vejo nesse mundo, eu procuro escapar dele, então eu tenho um escapismo muito forte, a fuga, né? Então eu busco a fuga através da literatura, através do sonho, através da morte, ou mesmo através de entorpecentes, do álcool. Então vai ser uma galera muito noturna, que vai para bordéis, para bares, que acaba tendo uma vida bem diferente dos outros poetas, que vão, de uma certa forma, ser bem engajados dentro do contexto brasileiro daquele momento. A segunda geração, ela vai ser mais muito mais eu quero realmente fazer com que aquilo que eu sinto seja levado adiante, seja compreendido, eu quero me sentir dessa forma. Então eu tenho um pessimismo, um negativismo, o amor ele vai dar hiperidealização, então a mulher vai ser uma virgem no meu sonho, eu não vou tocá-la, chega até ao carnal realmente, então eles vão nessa, mas nunca é muito saudável a situação ali, eu não vou ter uma relação lírico-amorosa tranquila, né, vai ser sempre uma coisa muito forte mesmo entre esses poetas, tá? Acho que então vamos falar um pouco de cada autor pra gente ver as características. Então, Álvares de Azevedo vai escrever Lira dos 20 anos, vai escrever A Noite na Taverna e Macário. Então, os poemas são o Lira dos 20 anos, e ali eu vou ter exatamente isso, muito uma fuga, sonho, tédio, vou perceber muito isso, vou perceber um erotismo não realizado, eu vou idealizar muito tudo e nada vai ser concretizado, ele vai ficar muito na dele, muito sozinho, ele não vai ter coragem mesmo de encarar a vida, e aí ele vai acabar sucumbindo e morrendo super, super jovem, mesmo produzindo bastante. Noite na Taverna é um livro de contos, vale muito a pena ler, é muito interessante para quem gosta de uma coisa meio mórbida, né? Porque são homens que depois de beberem numa taverna vão contar aventuras amorosas, bizarras ao redor do mundo. Na realidade, é um monte de gente meio que tentando tirar vantagem um do outro, talvez,
Porque eu vou ter canibalismo, coisas um pouco sobrenaturais. São narrativas bem bizarras, mas bem bacanas. A forma, tipo, exatamente a gente vai perceber que o amor não é algo tranquilo de uma certa forma. A vida deles é tão tumultuada que isso vai acabar indo também para a vida amorosa. E eu vou ter Macário, que é a peça de teatro, que vai ser interessante porque vai ser uma história em que um homem vai ficar conversando com o diabo e eles vão falar sobre a humanidade. Vale a pena também conhecer. Casimiro de Abreu, tipo, pensar em Casimiro de Abreu é pensar em infância, principalmente. Casimiro de Abreu vai supervalorizar a infância como um ponto. Lembra que lá na poesia portuguesa que eu falei para vocês tinha também? Aqui é um pouco diferente, porque lá havia a ideia de que a infância tinha passado e que por mais que a vida adulta não fosse tão tranquila, eu tinha que me adaptar a ela. Nesse momento, o Casimiro de Abreu, ele fica muito fazendo memórias da infância e colocando a infância como se fosse um ponto alto e um ponto de fuga muito interessante. Então ele fica voltando, né? Então o poema mais famoso dele é o 8 anos, onde ele vai fazer memória de um quintal onde eu tinha árvores quando eu era criança e ficava brincando. E eu vou ter o Fagundes Varela. Eu acho que ele eu gosto muito dele porque ele é bem sofrido, não que eu goste que ele tenha sofrido, mas ele é bem tenso. Ele tinha uma família com uma situação financeira interessante, ele abandona a família para se casar, e aí ele acaba perdendo esposa, filhos, e ele acaba enlouquecendo. Então ele acaba a vida assim, tipo, meio baratinado, escrevendo assim pela fazenda, andando assim. E o poema mais famoso dele é um poema que vai falar sobre Calvário, na verdade que ele vai escrever para um filho que morreu. Então é bem bonito, é bem sofrido, então a gente percebe realmente essa relação desses autores com a morte, né, com algo não tão palpável, né, não tão próximo e tal. Essa é a segunda geração. Terceira geração é a condoreira ou libertadora. Condoreira porque lembra o condor, que é uma ave típica da América do Sul, que sobrevoa, né, e consegue ver tudo. Libertadora porque vai ser a poesia social do romantismo brasileiro, que vai ter como grande nome Castro Alves, né? O Castro Alves vai ser nosso grande poeta da terceira geração. Ele vai falar muito sobre escravidão, tanto que o poema mais famoso dele é o Navio Negreiro, onde ele vai denunciar o tráfico negreiro, que já havia sido proibido, mas ainda era feito de forma ilegal, então, que era muito pior, porque os traficantes se arriscavam e colocavam muita gente nos porões, quem morria, morria, eles precisavam chegar com mercadoria aqui porque custava muito, e é um poema tristíssimo e doloridíssimo. Eu vou deixar um link no material para vocês verem a Maria Bethânia recitando o Navio Negreiro, que é lindíssimo. Então, eu vou ter essa pegada mais social e vou ter também uma exaltação à liberdade, ao progresso. Então, vai ser realmente uma coisa mais política. A terceira geração, desculpa. Vai ser uma coisa realmente tentando fazer com que esse nacionalismo não ficasse simplesmente na adoração à pátria, mas que fosse uma coisa mais funcional. Além do mais, eu vou ter um lirismo mais forte. O Castro Alves vai ter uma lírica amorosa, mas ao contrário, mas diferente do que aconteceu com o Gonçalves Dias, que era uma coisa mais idealizada e distante. E da segunda geração, que é uma coisa que causa sofrimento,
a poesia do Castro Alves vai muitas vezes falar de amores que se concretizam. Então ele vai, por exemplo, um poema dele que é belíssimo, ele vai descrever a amada balançando numa rede, assim, como se ele tivesse no final da tarde, assim, saindo na varanda, e aí ele vê a amada balançando numa rede com um roupão, assim, meio aberto. E é lindíssima a cena. É exatamente esse amor mais tranquilo, mais gostoso de viver, esse amor que realmente vem para trazer coisas boas. Ok? Então, essas são as 3 gerações do romantismo para vocês. A gente vai falar agora da prosa romântica. Bom, então a gente vai falar da prosa romântica no Brasil. E ela vai ser bem diversificada. Vou ter vários autores, e com exceção do José de Alencar, que vai ter uma produção bastante diversificada, alguns vão ter características bem claras, vão acabar indo para alguma direção e vão caminhar nela. Deixa eu falar primeiro do José de Alencar, porque é quem acaba mais aparecendo aí nas provas e que realmente tem uma produção. Ele tentou descrever o Brasil através da sua prosa, então ele tentou trabalhar com todas as possibilidades narrativas de prosa que ele pensasse naquele momento. E ele é alguém realmente que se dedicou a isso. O Machado de Assis mesmo adorava o José de Alencar, achava que a produção dele realmente era muito importante para o Brasil, para um projeto de Brasil que nascia naquele momento. Então, eu vou ter a prosa, o romance urbano, que eu vou ter os romances urbanos mais simples, que a gente vai falar que eram os romances urbanos principalmente que ele comercializava com facilidade, no qual eu tenho 5 minutos, A Viuvinha, que são livros menores. E que vão trabalhar aí com realmente encontros e desencontros amorosos, que vão trabalhar aí com uma narrativa bem fácil de agradar a burguesia que comprava a produção editorial do Brasil naquela época. E eu vou ter também as narrativas um pouco mais profundas dele, que eu vou ter como carro-chefe Senhora. Para vocês lembrarem, é a história da Aurélia Camargo, né? Que ela era pobre e aí ela namorava o Fernando Seixas. Ele a abandonou por causa de um dote, para poder também dar esse dote para as irmãs poderem se casar. E só que ele simplesmente some, abandona ela. Algum tempo depois, ela descobre que ela é uma herdeira. E aí ela começa a frequentar os altos salões, ela decide se vingar do Fernando Seixas e o compra, né? Ela pede para alguém oferecer a ele um dote maior do que ele havia aceitado inicialmente. E ele topa. E aí ela fica muito mais brava, né? Porque além dele ter abandonado ela, ele está abandonando a outra também por causa do dote. E aí, quando ele a encontra, ele fica super feliz, porque, eu vou casar com a mulher que eu amo, porque ele realmente gostava dela. E aí, ela vai fazer ele de objeto. Ela vai tratá-lo como se fosse uma mercadoria mesmo, e eles vão viver em pé de guerra durante muito tempo, até que ele junta o dinheiro que ela usou para comprá-lo e devolve para ela e propõe que eles se separem. Aí eles se reconciliam e ficam juntos. Eu tenho um happy end, afinal de contas eu tô no romantismo. Não é o Camilo Castelo Branco que faz todo mundo ficar triste, sozinho, pessoas morrendo no final, né? Ninguém fica junto com ninguém, aquela coisa toda. Não, aqui o José de Alencar, pelo menos no Senhora, a gente vai ter algumas narrativas em que ele
para resolver alguns problemas, vai matar algum personagem. Mas aqui no Senhora a gente vai acabar tudo bem, tudo bonitinho, com o pessoal fazendo as pazes e tudo mais. Então, esse é o romance urbano. Que eu vou ter no romance urbano do José de Alencar. Então, ele vai ser um romance de costumes morais e políticos e sociais. Então, ele vai tentar colocar nas suas páginas um pouco do que era a sociedade do Rio de Janeiro do século XIX. Então, os salões de festa, os salões de baile, né? Principalmente a alta sociedade carioca daquele momento. Ele vai trabalhar com dramas morais, problemas amorosos, algumas peripécias amorosas, relações familiares. Então, é realmente aí trabalhar com algo que a burguesia supervalorizava, que era a família, tá? E geralmente eu vou ter personagens femininas centrais na narrativa do José de Alencar. Então eu vou ter Diva, Lucila, Senhora, são todas narrativas que tem como a Viuvinha, 5 minutos. Eu vou ter ali as personagens principais das narrativas são mulheres. Então, narrativa prosa urbana do José de Alencar, eu tenho que me atentar a uma narrativa de costumes sobre a sociedade carioca do século XIX, e uma tentativa de descrever a moral, escrever o moral, os costumes ali daquela sociedade. E vai rolar uma crítica em alguns momentos à supervalorização do ter em detrimento do ser, mas a narrativa em si geralmente vai ser permeada por um romance, ok? Prosa regionalista, a gente estava no vestibular até pouco tempo atrás com um Tio, que é uma narrativa que se passa em Campinas, que é aquela história da jovem que é criada por uma senhora, porque a mãe foi morta pelo pai, e anos depois volta para se vingar, aquela história, né, de vingança, de morte e tudo mais. Mas aí eu tenho outras narrativas também, que é a Pata da Gazela, por exemplo, que também é do romance regionalista do José de Alencar. E o que eu tenho no romance regionalista? Principalmente uma necessidade de contar aquilo que não acontece nas grandes cidades. Isso é uma coisa que parece um tanto clara, né, para o regionalismo. Então, por exemplo, Tio, que se passa em Campinas, ela vai ter uma coisa muito das fazendas que tinham escravo, das fazendas canavieiras, dos terreiros dos escravos, das relações entre os escravos e os senhores, entre as pessoas mesmo livres que moravam nessas fazendas. Então, vai ter roda de samba, que é uma coisa que no século XIX ainda é considerado bem inferior, não tem nenhuma valorização, mas é um traço dos escravos. Então, o romance regionalista do José de Alencar, ele se preocupa em trazer para os leitores coisas exóticas, de uma certa forma, que acontecia fora dos grandes centros, tá? Campinas acaba sendo como é hoje, né? É uma cidade ali do interior, mas é uma cidade grande que vai conseguir ser ponto-chave dessa narrativa. E aí é interessante que, por exemplo, quando eu penso em Tio, eu tenho uma narrativa mais violenta, mais agressiva, vai realmente ter personagens mais chucros, né? Mais simplórios dentro, porque a gente não tá aí no centro, no grande centro social, né? A gente pensa que o Rio de Janeiro, além de ser uma cidade grande, é a capital do Brasil nesse momento. E aí eu vou ter o romance histórico, que vai tentar descrever o Brasil antes de tudo isso. E aí ele vai, por exemplo, voltar à época das minas, em Minas Gerais, da mineração.
E eu vou ter talvez o que seja o que mais chama atenção na obra do José de Alencar, que são os romances indianistas. E aí eu vou ter 3 romances indianistas, que é o Birajara, que vai narrar o período que a gente vai chamar de pré-cabralino, então, antes de Cabral, antes da chegada de Cabral ao Brasil. Então essa narrativa realmente isenta do homem branco, uma coisa muito próxima do que seria o indianismo puro. Eu vou ter Iracema, que são os primeiros contatos. Lembre, Iracema é a alegoria do nascimento do Brasil. Iracema é aquela índia, filha do pajé, que se apaixona pelo Martim. Não é o meu Martim, é um outro Martim. Espero que o meu Martim seja mais legal que o Martim da narrativa. Mas se apaixona pelo Martim, que era um português, que era amigo da tribo inimiga, né? A Iracema é dos Tabajaras, que é uma tribo que fica mais no interior da floresta, enquanto o Moacir era mais próximo das tribos que ficavam próximas do litoral. E aí essas tribos eram consideradas inferiores de uma certa forma, por sua forma de se alimentar, porque eles vão se alimentar, por exemplo, de crustáceos, que não são considerados animais dignos, e também por causa do seu forte contato com os portugueses, né, ou com todos os navegadores que chegavam ali, eles acabavam ajudando eles a entrar na floresta. Então principalmente a tribo da Iracema não gosta da tribo, das tribos ali litorâneas. Mas a Iracema se apaixona por ele, ela que era detentora do segredo da Jurema, né, que sabia fazer aquela bebida que era dada para os guerreiros. E aí só que para poder produzir, para ter esse direito, ela era a noiva de Tupã, ela era a virgem de Tupã. E aí, quando ela se apaixona, eles acabam dormindo juntos, então ela perde esse direito, ela acaba, de uma certa forma, né, envergonhando ali a tribo, porque além de ela não ser mais a prometida de Tupã, ela acaba ficando com branco, sendo que tinha vários guerreiros da tribo que gostariam de ficar lá, e é o Martim, que é um português amigo da tribo inimiga. E ela acaba indo embora com ele, acaba engravidando, e a vida dela é bem triste, porque o Martim não consegue ficar longe das batalhas, ele acaba deixando ela grávida e vai guerrear, e aí quando ele volta, ela acabou de ter o Moacir e acaba morrendo, né? E aí ele leva o Moacir para Portugal e depois, anos depois, retorna. E aí, o que eu tenho no Iracema de importante? Eu tenho essa valorização dos traços culturais, né? Eu vou contar sobre, então, as tribos, a cultura das tribos, essa coisa do suco da Jurema, né? Como se fosse um elixir muito poderoso, na realidade, um preparado de ervas que faziam com que os soldados se conectassem com as divindades e tal. E vai ter essa coisa da bravura e tudo mais, mas além eu tenho uma narrativa romântica, esse romance abnegado que faz com que Iracema meio que abandone tudo para ir atrás do seu coração, e esse coração que acaba não tendo a mesma, não validando tudo isso que ela fez por ele, né? E Iracema é uma prosa poética, isso é muito importante. O José de Alencar, ele diz que Iracema foi muito difícil de escrever porque ele tinha uma proposta de escrita para Iracema. Ele queria escrever Iracema o mais próximo possível do que seria uma narrativa indianista mesmo. E aí ele disse que ele não poderia escrever Iracema da mesma forma que ele escreveria um romance português,
ou que ele escreveria um romance sobre um português, simplesmente. Ele gostaria realmente que a narrativa da Iracema lembrasse o linguajar dos indígenas. Então eu vou ter uma prosa poética que vai ter inúmeras comparações e metáforas com a natureza. Então, Iracema é a virgem dos lábios de mel, né? Que tem o cabelo preto como a asa da graúna, o hálito doce como o favo do jati. Então, toda a narrativa da Iracema vai sendo construída através dessas comparações com o ambiente, com a natureza e tudo mais. E o Guarani, que já é aí colonização de fato, eu já tô aí nos momentos em que as relações entre indígenas e portugueses são muito próximas, e o Guarani vai contar a história do Peri, que é apaixonado pela Ceci, que é filha de um português. Eles moram próximos ali, ou praticamente dentro da Mata Atlântica, e vai ter muita descrição da natureza também, principalmente no início da narrativa. E o Peri tá sempre salvando a Ceci, então salva da onça, anda com ela no meio da floresta, mas você vê meio que o Peri como um irmão ali. Ela tem até um pretendente, na realidade tem mais de um pretendente. A narrativa se passa entre os pretendentes da Ceci. Tem aquele que a ama de verdade e tem aquele que quer casar com ela simplesmente para poder ficar com as posses do pai. Então a narrativa vai se desenrolando e principalmente vai mostrando pra gente essa relação do Peri com ela, essa devoção do Peri com ela. De novo, né, da mesma forma que aconteceu com a Iracema, o Peri que fica totalmente devotado à sua amada, até que várias coisas acontecem na narrativa e ele tem que salvar a Ceci. Então ele salva a Ceci de um incêndio, e aí ele arranca uma árvore, cava um bote e sai pelo rio, e aí mostra, né, a força. Realmente é um herói dentro daquela narrativa. Então o Guarani vem trazer essa força, esse heroísmo do indígena. Então o Birajara, Iracema e o Guarani são as grandes obras indianistas da prosa romântica brasileira e são do José de Alencar, que é esse autor que se propõe a escrever sobre vários aspectos do Brasil. Além do mais, eu vou ter o Manuel Antônio de Almeida, que vai escrever aquela obra super engraçada, que é o Memória do Sargento de Milícias, que é uma obra de folhetim. Memória do Sargento de Milícias, ele nasce para ser produzido em jornal. Então, quando a gente lê o Memória do Sargento de Milícias, a gente percebe que os capítulos eles não acabam. Sabe, esses seriados que você acaba um capítulo já com um gancho no próximo, para que você não deixe de assistir. Isso era muito quando você tem realmente o que a gente tem hoje, mais esses seriados que você assiste tudo de uma vez, fazendo maratonando, né? Então acaba um episódio, você quer assistir o próximo para saber o que vai acontecer. Mais ou menos isso acontece com Memória do Sargento de Milícia, exatamente porque ele tem essa pegada do folhetim. Eu quero fazer com que as pessoas leiam o próximo, leiam o próximo, leiam o próximo. Comprem, né? Então, Memória do Sargento de Milícias vai ser uma narrativa de costumes, um romance de costumes no Rio de Janeiro também. Ele vai dizer que na época do rei, então ele vai se passar na época que Dom João tá no Brasil. Ele vai contar a história do Leonardinho Pataca, que é o primeiro anti-herói brasileiro, de uma certa forma, porque ele é o personagem principal, mas ele não, de forma alguma, ele é grandioso. Ele tem uma índole inquestionável, né? Ele tá sempre tentando se dar bem, toda a narrativa ele tenta se dar bem, e ele sempre vai dando jeitinho, as pessoas vão dando jeitinho para que ele se dê bem. Então todo mundo que fica em torno dele sempre faz coisas para ajudá-lo e tudo mais. Então a gente diz que é uma narrativa de costumes
com personagens caricatos. Então eu vou ter a velha alcoviteira, que é aquela senhora que sabe da vida de todo mundo e que mexe os pauzinhos exatamente porque sabe da vida de todo mundo. Eu vou ter o policial que é extremamente honesto, que tenta fazer as coisas da forma como ele acha que vai manter mais a ordem ali. É bem duro nas suas ações, mas que no final vai acabar cedendo ao coração. Eu vou ter a madrinha e o padrinho, que na realidade quem vai criar o Leonardinho de fato, e essa coisa da super proteção e tal. Eu vou ter cigana, eu vou ter parte religiosa também, uma crítica à instituição, tal como aconteceu ali com o Gil Vicente, que também é uma narrativa de costumes, né? Eu tenho personagens ali meio caricatos, isso vai acontecer aqui também, que é uma narrativa de costumes. Eu vou pegar alguns personagens caricatos da sociedade e vou trazer para dentro da narrativa, querendo retratar um grupo na realidade. Então, lembrando que o Leonardinho nasce de uma pisadela e de um beliscão num navio, os pais vindo de Portugal para o Brasil, né? A Maria das Hortaliças e o Leonardo Pataca. Na idade mais pra frente, a gente vai descobrir que o Leonardinho provavelmente não é filho do Leonardo. A Maria das Hortaliças já estava grávida. Eles acabam se separando. O Leonardo não tem muito jeito para cuidar da criança, então os padrinhos que vão cuidar dele, e ele sempre vai tentando se dar bem. Então a narrativa toda, o Leonardinho praticamente não trabalha, ele praticamente, outra vez que ele começa a trabalhar, ele acaba metendo os pés pelas mãos, fazendo alguma coisa que atrapalha o trabalho, então ele é mandado embora, ele é preso, ele arruma confusão com mulher casada, ou ele arruma confusão com a prima, com os primos de uma jovem. Então ele sempre tá metendo os pés pelas mãos, mas sempre conseguindo fugir e se dando bem exatamente por causa do jeitinho. Então, Memórias de Milícias é uma narrativa de costumes sobre a sociedade carioca na época de Dom João. E é uma narrativa que não vai tratar das classes mais altas, como acontece com o José de Alencar. A prosa urbana do José de Alencar, de uma certa forma, acaba trabalhando mais com a burguesia endinheirada. A Memórias de Milícias vai tratar de bairro, de uma relação um pouco mais menos poderosa ali, tá? Além do mais, eu vou ter o Joaquim Manuel de Macedo, que vai ter a Moreninha, que vai ser aquela história bem bonitinha, de um casal de jovens que depois de muitos anos se encontram e ficam juntos. Então é uma história bem levinha, muito, muito do que quando a gente pensa em história romântica a gente pode ter como ideal, né? Aquele amor bem água com açúcar, bem levinho, algumas peripécias acontecendo, mas que no final levam a um encontro, a um final feliz entre as partes, tá? Então, a Moreninha vai ser essa narrativa mais levinha. Vai ter, sim, descrição, característica da sociedade, vai ter algumas críticas, mas nada realmente tão profundo como poderia ser. E eu vou ter a prosa regionalista, que eu vou ter o Bernardo Guimarães, o Visconde de Toné e o Frank Távola, que vão ser considerados os grandes autores da literatura regionalista no Brasil, né? O Bernardo Guimarães vai escrever uma obra que vai se tornar uma das novelas mais famosas que a gente teve no Brasil, que é a Escrava Isaura, que é uma escrava mestiça que vai ter uma paixão por um homem, mas que vai ser perseguida pelo senhorzinho, né, pelo filho do dono da fazenda onde a família dela mora. Então ela vai ser meio perseguida por esse cara, ele vai ser meio um stalker na vida dela, e ela tem que fugir dele. É um romance mesmo, né, com as peripécias,
E no final, e vai falar um pouco da escravidão, da posse, do que é ter um ser humano como posse, mas esse não é o grande ponto da Escravizaura. A Escravizaura quer usar isso como plano de fundo para um romance de aventura mesmo. Tem fuga, tem perseguição, tem esse. Será que ela vai conseguir ficar com o cara que ela gosta? Será que ela vai ter que sucumbir ao cara que a persegue e tudo mais, ok? Então, é uma narrativa bem fluente, bem perto do oral, como se alguém estivesse contando mesmo. E outra obra dele é O Seminarista, que vai ter uma menção, por exemplo, ao Alexandre Herculano, que é lá da prosa portuguesa, essa coisa do memorialismo e tudo mais. O Visconde de Toné vai escrever Inocência, que é uma obra bem regionalista, que vai contar, tipo, interior do Mato Grosso, sertãozão do Mato Grosso. E imagina o Mato Grosso no século XIX, mano. Ali já é ainda um lugar onde você tem cidades extremamente afastadas, né? Muito diferente do que é o estado de São Paulo. Lógico que hoje é um estado bastante desenvolvido, mas ainda muito diferente do que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E ele vai trazer uma história que beira realmente. Eu acho que lembra de uma certa forma um pouco Tio, porque você vai ter essa questão, coisas que talvez você não imagine tanto dentro da cidade grande, né? Então eu vou ter uma jovem que se apaixona por um cara, né? Por um médico que vai cuidar dela. Mas eu tenho um homem mau, né? O vilão ali da narrativa, que gosta dela e quer ficar com ela. E aí acaba matando o médico, né? Que era aí a paixão da Inocência. E aí, então, você tem essa coisa da violência, do uso da força, uma coisa que, de uma certa forma, para os autores meio que caracterizava o distanciamento da capital, o distanciamento de tudo aquilo que era considerado grandioso. E aí eu vou ter uma linguagem coloquial, regional, aparecendo na narrativa do Visconde. Beleza? O Frank Távola também vai aparecer aí como um narrador. Ele nasce em Fortaleza e aí ele vai no Rio de Janeiro, né? Mas ele vai falar muito sobre o Nordeste. As primeiras narrativas sobre o Nordeste são do Frank Távola. Ele vai escrever A Cabeleira e o Matuto, que são obras que vão ser o nosso primeiro regionalismo nordestino, que depois a gente vai ter realmente como ponto-chave na segunda geração modernista. Ok? E para finalizar, vou falar para vocês sobre o Martins Pena, que é o dramaturgo do romantismo brasileiro. O Martins Pena, ele é um autor de teatro de costumes, ou de uma comédia de costumes. E ele vai produzir muitas peças, e muitas peças com um caráter mais popular, tentando descrever realmente ali a sociedade da época. E como, por exemplo, Aqui em Casa que é Casa, que vai descrever um casal que casa e vai morar na casa da sogra e acaba entrando em pé de guerra. E na narrativa do Martins Pena eu vou ter muito próximo essa coisa também da comédia, dos personagens tipo. Então eu vou ter a velha confiteira, eu vou ter a mulher na casa, que vai meio que funcionar como aquela que organiza a casa, que cuida de todo mundo. Eu vou ter um malandro, eu vou ter um estrangeiro que não entende às vezes as questões culturais do Brasil. Então Martins Pena vai ser o nosso grande dramaturgo do romantismo, com principalmente comédia de costume, essa comédia mais ligada às questões sociais mais tradicionais do cotidiano no Brasil.
lembrando um pouco exatamente as farsas do Gil Vicente, de uma certa forma, ok? Qualquer dúvida, manda mensagem, a gente vai respondendo, faça uns exercícios para ter certeza da compreensão da matéria, e coisa a gente tá aí. Até a próxima. Beijo!